Mais um capítulo de Cartas para Baji, e dessa vez a gente vai ver um pouco mais sobre a situação nada fácil do Baji na escola. Mas mais do que isso, a gente tem a volta de Mike Draken 2.0. Sim, eu tô falando dos falsários que novamente fizeram ponta e inclusive teve uma participação até de gente da Black Dragon. Esse capítulo 9 foi muito legal e nós trazemos em primeira mão aquele reviewzinho para vocês. Logo logo chegamos nos atuais, hein? Mas antes disso, já se inscreve aqui no canal e mais importante, solta o seu like, porque é ele que ajuda o nosso canal a voltar cada vez mais para cima para atingir novas pessoas. Se você quer continuar conversando, além dos comentários, também pode se tornar um membro e ter acesso exclusivo ao nosso WhatsApp. Agora, depois da vinheta, a gente vai contar em detalhes como foi esse novo capítulo do spin-off Cartas para Baji. Bunji e Suno. Provavelmente você nem sabe quem são esses personagens de Tokyo Revengers, mas eles são os responsáveis por serem os farsantes de Mike e Draken. Na verdade, de Draken e Mike, né? Só que aqui a gente vê um pouco mais sobre eles. No começo desse novo capítulo de Cartas para Baji, a gente vê, né, depois da surra que eles levaram do Baji, que eles estão seguindo a vida agora sem imitações para não se meterem mais em enrascadas. Acontece que eles estão andando, esses dois grandes amigos, e acabam trombando em um outro cara. No primeiro momento, esse cara acaba se revelando aí um pouco irritado com essa trombada. E olha, o cara que imitava o Draken já ficou nervoso e falou se você sabe com quem você está falando, já que o cara se trombou com ele. O cara até pergunta com quem, mantendo o nível lá em cima. E aí, óbvio, ele se tocou que ele não é mais o Draken falso. E acabou ficando morrendo de medo. E os dois meteram o pé, saíram em fuga literalmente. Assim, depois que eles fugiram, eles começaram a conversar, né? Que realmente a vida dos dois voltou a ser difícil, já que agora eles tinham que viver exatamente como eles eram. Ou seja, fugindo dos valentões, já que os dois são bem fracotes. Nas conversas ali, entre uma decepção e outra, eles acabam sendo atingidos pelo tal do Kusano-kun, que na verdade é um jovem também bem levado, né? Já tem algum envolvimento com gangues, que chega falando que eles têm que se tornar grandes amigos, né? Por isso que ele já chegou dando essa trombada por trás e pergunta se os dois não gostaram, que isso era muito cruel. Então ele precisava ensiná-los, educá-los de alguma forma. E acaba praticamente os humilhando. Ele acaba pegando o cabelo ali do cara que imitava o Draken, puxa para baixo e começa a puni-los. E os dois começam ali a pensar tudo, que eles nem podiam tentar revidar, já que eles estavam falando com um cara que tinha um irmão dentro da Black Dragon, um executivo, ou seja, se tremiam de medo de acabar se envolvendo numa polêmica e uma briga que os dois com certeza se dariam mal. Depois desse início aqui a gente já tem um corte para os nossos queridos Ryusei, Shifuyo, Baji e companhia, que continuam seguindo sua vida na escola, lembrando que eles têm classes diferentes, mas mesmo assim a participação ali praticamente todo o tempo os caras não têm aula, né? Só em intervalo, porque sempre a gente vê eles bem de boa. Inclusive a gente começa a ver ali que o Shifuyo e o Ryusei estão batendo bola, se divertindo, jogando um futebol, olha que legal, no Japão, viu? Olha o Blue Lock aparecendo aqui em Tokyo Revengers também. E ali os dois ficam brincando, perguntando o que a galera quer, que tá atrapalhando o jogo deles. E ele já pergunta por que ele tá bravo, o que o Shifuyo tá acontecendo. E ele fala que é por causa do Ryusei, né? Sempre o Ryusei é culpado. Vocês que ficam shippando Baji e Shifuyo, saibam que esse spin-off tá parecendo mais um caso de gato e rato, tapas e beijos entre o Ryusei e o Shifuyo, na verdade, viu? Os dois continuam brigando, ali brincando ao mesmo tempo, brincando e sai um gol, comemoram e ali os dois perguntam, né? Primeira vez que o Shifuyo vai de uniforme escolar depois daquele período que ele estava super animado com o uniforme da Toman. Inclusive ele não gosta de ser relembrado desse fato, né? E aí eles perguntam o que está acontecendo com o Baji, já que aconteceu alguma coisa com ele, né? Os caras começam a comentar. O Shifuyo, obviamente, sempre muito preocupado, sai como um raio, em disparado para ver o que está acontecendo. E eles perguntam, né? Tipo, você não estava jogando futebol? O que aconteceu? Você desistiu tudo pelo Baji, então não tem como. Quando ele vai até lá, a gente já vê uma pequena introdução mostrando que o Baji acabou não perguntando algumas coisas. O que estava acontecendo? Era uma emergência. A gente vê várias provas, todas elas com notas horríveis. Tem 0, tem 9, tem 30 que é a melhor notinha, 12, 3... todas notas péssimas. E o Baji naquele visual nerdola de ser
comenta, né, que se ele não passar nos exames que acontecem na próxima semana, ele vai ter que passar todas as férias em aulas particulares e complementares para ele não reprovar. E ele não pode fazer isso, ele tá perdido. O Shifuyu, inclusive, pergunta, né, sério, eu nem sabia que isso existia, o que está acontecendo, né? Assim ele não vai poder participar também das reuniões da Toman. E o Baji, né, é um capitão, primeira divisão, não pode ficar ausente da gangue, que é muito mais importante do que o colégio para o Baji. Assim ele fica também preocupado que ele também pode perder o festival, não vai poder ir para a turnê de não sei quem, e assim as coisas vão percebendo. E ele pergunta pro Shifuyu, né, se você sabe o quão isso é importante. E óbvio, se é muito importante pro Baji, é importante pro Shifuyu. Então eles têm uma missão. E pasmem, o Baji pede ajuda, de vez em quando ele pede, viu? Ele pede ajuda pro Shifuyu para estudar. O Shifuyu fica meio preocupado em um primeiro momento, né, mas aceita. Mas gosta de relembrar o Baji que as suas notas também não são lá grandes coisas. Ele faz o possível para poder passar, mas nada além disso. E ele até, inclusive, né, cita se o Baji não deveria procurar alguém melhor para ajudá-lo, né, porque tem alguns caras que dão aulas de apoio, então seria interessante para o Baji procurar essas pessoas, ter um auxílio para ir um pouquinho melhor. E aí o próprio Shifuyu cita o Ryusei, por incrível que pareça, mas o Ryusei, né, também não é aquela melhor pessoa para ser contada. Assim, né, nem ferrando, não tem o que fazer, então o que vai acontecer? Shifuyu disponível, vai ser ele o responsável por ajudar o Baji nessa missão. Lembrando, cara, lembre-se, o Shifuyu tem apenas 12 anos nessa forma. 12 anos é um cara tampinha. 6º ano, mais ou menos, para 7º, para vocês terem uma noção aqui no Brasil. E aí, beleza, né? Vão isso ajudar e tal, vai, começa os estudos, vão para casa. Lá, como eles são vizinhos, né? Baji e Fui, começa a estudar bastante. A mãe do Baji fica muito surpresa. Os dias vão passando, dia 10, dia 11 de junho, dia 12 de junho, vai chegando. E ali o Shifuyu mostra uma dedicação imensa. Fez cartões ali de estudo, pergunta e resposta. Ficou treinando com o Baji o tempo inteiro, sempre auxiliando ele da melhor forma para que ele conseguisse. O Baji, do seu jeitinho, Baji de ser, começa agradecendo, né? Afinal de contas, né? O cara está se dedicando muito para ajudar ele. As coisas estão evoluindo. A gente percebe uma leve melhora no Baji com a dedicação lá em cima que o Shifuyu está disponibilizando para ele. As coisas vão acontecendo, né? É óbvio, né? A próxima página mostra que os dois estão totalmente esgotados. Afinal de contas, foi uma maratona, uma semana inteira de treinamento excessivo, extensivo e cansativo. E nós não estamos falando de luta não é nenhuma gangue, não é nenhuma batalha que a Toman vai enfrentar pela frente, é a batalha do Baji contra os estudos. Sim, Cartas para Baji intercala muito esses capítulos de comédia com um pouco de ação. Inclusive acho que esse aqui é o último de comédia lá em cima, que o próximo eu já tô sabendo que vai ter combates começando, guerra de gangues começando. Mas aqui a gente enfim chega no dia 15 de junho, que seria o dia da prova, e a gente vê que os dois estão totalmente exaustos depois de tanto estudar. Mas chegou o momento. Aquele momento que o Baji precisa mostrar que ele é um capitão da Toman, um cara forte, mas também um cara inteligente. O professor realmente pergunta se os dois estão se esforçando, se dedicando bastante, mas é uma pena que você vai ter que fazer as aulas suplementares, Baji. Ou seja, já praticamente reprovou o Baji nesse comentário. Mas o Baji não desiste. E o cara continua, né? Professor Mala, esse também, né? Fala que o Baji vai ter que desistir das férias de verão e tem muitas tarefas o esperando. Ó, jogou tudo pra cima do Baji, a responsabilidade já jogou lá em cima, mostrou que não tem confiança nenhuma, só deu uma disfarçada, esse é o fato. Mas o Baji tá motivado, ele tá lá conversando e tá puto da vida com esse professor também. Ele não pode perder, ele precisa se concentrar, ele não tem nenhum tipo de opção além de passar esses exames atuais. Então as coisas precisam ser trabalhadas. E aí, lembram que a gente começou o capítulo mostrando os falsários, aqueles imitadores de Draken e Mike? Então novamente eles estão aqui sofrendo bullying do tal do Kusano-kun, Kasano-kun,
E esses caras aqui estão sofrendo. A gente vê que o Baji está muito nervoso, como a gente acabou de ver, né? Ele precisa descontar sua raiva em alguém. E aí, ele falou algo que a gente não conhecia, a gente tinha achado, inclusive eu comentei nesse capítulo, parecia que o Baji tinha dado uma lição nos dois, mas não, eles fugiram, conseguiram escapar do Baji. Olha só, o Baji tão rápido deixou esses dois falsantes pararem e dispararem na sua frente. Só que aqui, né, a gente vê que quando o Kusanokun acaba se deparando com todo mundo, as coisas podem esquentar. Inclusive ele pergunta o que os dois querem, que ele está ocupado disciplinando seus escravos. O cara meteu essa pra cima do Baji, sério, né? Olha o que aconteceu, o Baji acertou uma porrada, uma só, e o cara simplesmente voou longe. Era óbvio, né? É o Baji. Assim a gente vê que o Baji, sem querer, querendo, acabou salvando os dois farsantes. Baji ajudou os caras que não entendem por que o Baji os ajudou. E o Baji fala que só socou ele porque ele estava com sono, estava com raiva de tudo que estava acontecendo. E perguntou se os dois também queriam apanhar de recado, de bônus, né? E os dois falam que claro que não. E fala que obviamente, né, não tem o que fazer. Os caras vão também se esquivar das preocupações. O Chifre, inclusive, fala, né, que o Baji bateu na pessoa errada. Mas o Baji justifica, né, como sempre, aquela justificativa bem básica do Baji. Os caras estavam na sua frente. Agora, o que ele vai fazer, né? Ele precisa estudar e precisa socar mais alguém, precisa descontar sua raiva em alguém, porque ele tem grandes exames. E ali ele começa a treinar, ele começa a falar em inglês, o Baji vai falando, o Shifuyu vai respondendo. Continuam seu treinamento. E os dois ali aproveitaram que escaparam da surra tanto do Baji quanto do outro cara. E perguntam, né? Nossa, os caras são realmente geniais. E a gente vê que finalmente valeu a pena todo o esforço. Na última página desse capítulo a gente vê que o Baji conseguiu passar. E ele tirou notas excelentes, o suficiente para ele escapar desses exercícios e tarefas complementares. O professor, aquele cara mala, nem acreditou, mas o Baji finalmente conseguiu mostrar o seu potencial. Agora, beleza, né? Que tá acontecendo, galera? Aqui o capítulo traz uma grande novidade. Olha só, Baji, você tá um pouquinho diferente, né? Olha o que aconteceu. A gente teve, obviamente, uma dupla ou tripla personalidade. Não foi o Baji que fez as provas, cara. Foi os falsários, foram eles os responsáveis por tirar as boas notas. Olha, convenhamos, viu? O Baji foi muito inteligente em usar alguém para fazer a prova no seu lugar, né? Já que os caras são excelentes em imitar identidades. Muito bom, cara, não tem como. A gente ainda teve algumas páginas extras, 3 páginas para ser mais exatos, que mostra um pequeno extrinha de algumas garotas perguntando pro Baji se ele participaria de um concurso de cosplay, né? Ele tá daquele jeito nerdão, né? E ele pergunta, né, por que eu, por que e tal. E os caras falam que talvez ele ficaria bom de cosplay, e inclusive fala que ele tá com vários problemas pra prova. E se ele participasse do concurso de cosplay, elas ajudariam ele a estudar. E ele acabou topando, já que ele precisa, né, de notas. Elas vão oferecendo de tudo ali, né? Estudar inglês, estudar japonês, matemática, o que for. Mas se o Baji participar, ele vai. A gente fica pensando, o que será que é o cosplay do Baji? Adivinha? É se vestir de garota. E ele vai ficar super sexy naqueles uniformes escolares, que é exatamente isso. É um uniforme de marinette, teoricamente, né? Claro, na tradução aqui, que deve ser parte de algum anime, alguma coisa assim que eles estão se baseando. O Baji fica pensando, né, cara, será possível? O Ryusei tá ouvindo essa conversa junto com o Shifuyu e fica pensando, né, cara, claro que o Baji não vai participar, né? O Shifuyu também, cara, que absurdo, né, tal, vai se vestir de menino e tal. Adivinha o que acontece na última página? Baji vestido de garota e o Shifuyu. O Shifuyu nem é da sala do Baji e tava lá participando no meio também, cara. O Shifuyu não tem jeito. E esse foi o 9º capítulo de Cartas para Baji, que convenhamos, né? Foi um capítulo full em cima de comédia. Próximo, com certeza, vai começar as lutas e já vou se preparando porque eu já sei que é um capítulo muito bom. Estamos quase chegando nos atuais e para isso eu conto muito com o like de vocês pra gente continuar rushando e chegar nos capítulos atuais para continuar trazendo os reviews para vocês. Espero que tenham gostado de mais um vídeo, a gente vai ficando por aqui. Aquele abraço, valeu!